E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, faz tempo que a gente não se viu. Eu tava seguindo atentamente todo o desdobramento do caso Charlie Kirk e também o que aconteceu na decorrência do assassinato dele, né? Tudo o que aconteceu lá na mídia, coisas bem abjetas, falando assim, tá? Reações absolutamente abjetas. Foi ruim que ele morreu mais, tirando um citado dele de fora do contexto, né? E meio justificando de novo, né? Deu pra nós, tá? Então vamos começar com o vídeo. Nós temos que prender militante da extrema esquerda que defende a morte dos seus adversários políticos. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, Cara, faltou a vida. O olhar dele, Pela primeira vez, esses caras como você ia descrever o olhar dele? assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são. Né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. A morte de Charlie Kirk fez sair dos bueiros ratazanas que defendem abertamente Isso aí, cara. a morte, a execução de direitistas. Mas desde sempre incentivado pela imprensa, cara. Pela imprensa. Quando um ser abjeto fala uma coisa horrível como defende o assassinato de seu opositor ideológico, né? A imprensa passa pano. Aqui na Alemanha é assim. Tu tem uma manifestação com um viés ideológico de direita, né? O centro-direita. Aí vai ter uma contra-manifestação da esquerda e você tem que ter a polícia que protege a manifestação original da contra-manifestação. Quando tem uma manifestação da esquerda, você também precisa de polícia para proteger, porém não para proteger a manifestação original, agora de esquerda, mas para proteger tudo em volta daquela manifestação de esquerda. Quando tem um atentado contra a infraestrutura crítica aqui na Alemanha, muitas vezes, sempre, não muitas vezes, sempre, partindo de grupos extremistas de esquerda, muitas vezes a mídia fala ativistas cometem tal atentado de bomba contra sei lá o que, blá blá blá, a carta de autoria fala X e tal, mas ativista, e a mídia passa pano. Na mídia tem jornalistas, né, que falam abertamente mentiras, distorcem narrativas, distorcem fatos, omitem informação e rotulando seu adversário político de extremista e incentivar pessoas normais a agirem contra o suposto adversário político. Só porque eles discordam dos seus ideais. Principalmente uma extrema esquerda que tem ganhado muita força, uma extrema esquerda comunista que defende abertamente que liberais, conservadores, direitistas em geral sejam mortos. Essas pessoas... Aqui não chegou nesse nível não, a gente quase não tem comunista, isso é realmente inexistente, nem 1%, menos de 1%, ainda bem, porém... precisam ser a retórica criminalizadas. violenta tem um tem. projeto de lei para que toda aquela pessoa que defenda ideologia extremista com incitação à violência física contra os seus adversários políticos seja presa. Eu vou colocar aqui para vocês muito bom. Várias pessoas, vários exemplos de pessoas que abertamente têm defendido a morte de seus adversários políticos, né? Não apenas porque, eu vou ser muito claro aqui para vocês, a pessoa comemorar a morte do Charlie Kirk, a pessoa zombar da morte do Charlie Kirk, pode ser uma canalice, pode ser de extremo mau gosto, mas não é crime. Agora, para a pessoa partir incentivada pela morte do Charlie Kirk, incentivada pelo seu próprio entusiasmo com a morte do Charlie Kirk, defender abertamente que os seus adversários sejam mortos, aí sim, essa pessoa tem que ser presa. Eu não entendo porque isso não é crime, cara. Isso no Brasil é crime, aqui é crime. A gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Lembrando também que nós estamos com os ingressos para o primeiro festival do MBL, à venda no segundo lote, o link tá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar com o vídeo deste sujeito aqui, do Peninha, que eu acho que é o mais nojento de todos, né? Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto Cara, quando é. que feio, cara, que feio.
Esse cara é um extremista. O Charlie A retórica dele tem que ser punida criminalmente. 100%. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Olha que nível de escrotidão, né? Não satisfeito, né, em ironizar a morte do Charlie Kirk, ele ainda comemora, diz que assim, que bom para as filhas dele que o pai morreu. Olha, uma das maiores tragédias, né, para a vida de um filho é o momento da morte do seu pai ou da sua mãe. E o sujeito comemorar ainda 2 filhas tão pequenas, Charlie Kirk tão jovem, salvo engano, tinha lá seus 30 anos de idade, tinha aí pelo menos mais 40, 50 anos, né, de convivência com as suas filhas. Era para as filhas já estarem, enfim, para ele ver as filhas se formarem, para ver as filhas se casarem, para ver as filhas, né, serem bem-sucedidas na vida profissional. E o sujeito chega nesse ponto, vendo uma repercussão grotesca, né, que esse vídeo teve, obviamente pegando muito mal para ele. E aqui eu quero reforçar, tá? Eu defendo que para esse tipo de gente a gente faça uma campanha para que elas sejam demitidas, para que elas percam seus espaços profissionais, para que elas percam seus... Cara, e essas pessoas vão falar, mas vocês não eram contra cancelamento. O cancelamento promovido por essa turma quis cancelar pessoas por terem opiniões que ressoam até com potencialmente a maior parte da população, simplesmente por causa desse fato, tá? E isso aqui é outra coisa, isso aqui é extremismo, de verdade, não. Aí você tem uma opinião que difere da opinião da grande mídia, porém, ainda, na verdade, ressoa com a maior parte da população, aí você tem que cancelar a pessoa, aí tem que denunciar lá na empresa, que a empresa que tá querendo, sei lá, aparecer na mídia também, como, a gente tá muito woke, né, porra. Aí, mas isso aqui, essas coisas são completamente diferentes, completamente distintas, isso é defesa da morte de uma pessoa, através de assassinato. Espaços acadêmicos, 100%. Porque a gente está numa guerra assimétrica, né? Enquanto isso eles aí estão defendendo abertamente a nossa morte, qualquer reação do nosso lado é cancelamento, qualquer reação do nosso lado é processo, qualquer reação do nosso lado, enfim, é todo aquele escarcéu que a gente conhece. E a gente tem que acabar com essa guerra assimétrica, né? Não basta apenas denunciar, né, que quando eles pregam o ódio, que quando eles pregam a morte dos seus adversários, contam com a leniência da grande imprensa, contam com a leniência de poderes constituídos. Não basta só denunciar, nós temos que acabar com a assimetria dessa guerra. É muito desproporcional eles abertamente defenderem a nossa morte e serem considerados como legítimos no debate público, serem considerados como uma voz a ser ouvida. Não, eles não são vozes a serem ouvidas. Quem defende a morte dos seus adversários políticos não pode participar do debate público. Ponto. Há um limite, né, até onde você está defendendo, né? O limite entre você defender ideias, entre você ter divergência e você defender o extermínio dos seus adversários políticos. Uma coisa é fazer o que nós fazemos de defender a prisão e morte de criminosos faccionados. Quem não é adversário. E isso é a morte também na decorrência de confrontos com a polícia, né? Tentando prender pessoas que estão resistindo à mão armada, né? Isso é outra coisa. Isso é, na maioria das vezes, simplesmente também legítima defesa. Isso não é extermínio de pessoas, isso são descrevendo a decorrência, o que acontece quando você prende faccionados. Mas outra coisa é defender a morte de pessoas por terem proferido sua opinião, entendeu? E também, cara, tem no Brasil que tem comunista lá falando que em Revolução Armada, né? Tomada a mão armada o Estado e depois... E também defendendo abertamente em podcast a pena de morte. Sou contra, porém, no regime socialista, aí tem que ser a favor, né? Porque quando o seu governo está se consolidando, você tem que acabar com a resistência. Então, você tem que matar as pessoas que estão querendo uma contra-revolução, o que estão querendo... Isso também seria violência, né? Mas estão querendo mais liberdades, né? Então, você tem que matar as pessoas. As pessoas defendem isso no podcast no Brasil, né? Tem uma divergência de ideologia com o cara tu não pode dialogar com uma pessoa que tá falando, eu não quero violência nem nada, mas quando eu tomar poder, eu vou tomar o poder a mão armada e de forma violenta. Aí eu vou defender a violência também. Tipo, não tem como dialogar, não tem um papo com isso. Tem que criminalizar isso. Ele é um estado estrangeiro, um inimigo, um invasor no território nacional, que invade território de quem é brasileiro, de direita ou de esquerda. Não é uma divergência ideológica, é um combate a uma facção criminosa, que é muito diferente do que se eu defendesse
né, prisão ou morte de esquerdista, porque o esquerdista diverge de mim. Isso eu não faço, não fiz e nunca farei, né? Aí teve um outro vídeo, né, depois dessa repercussão do vídeo do Peninha, que eu vou colocar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. É, a ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. É. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, já que isso vai chegar nele. Direita tem todo o direito de existir. Sempre achei, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. E o que esse cara defende é simplesmente tudo que diverge de mim é extrema direita, cara. O que não pode ter é... Eu gostaria de saber quem é, na visão dele, um cara de direita. O Fernando Henrique Cardoso? O quem? Canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode, não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. Enfim, veja só a hipocrisia desse sujeito, né? Primeiro ele coloca, não, quem tem discurso de ódio, sim, tem que ser criminalizado, tem que ser banido, não pode ter espaço. Mas o meu discurso não foi um discurso de ódio, foi um discurso de alegria em relação à morte de uma pessoa, né? Dizendo, né, que a nota de falecimento do Charlie Kirk era nota 10. Então, assim, é de uma escrotidão tremenda. E veja que ele acaba de dizer, não, direita tem que ter espaço, só que não pode ter discurso de ódio, logo antes dele fazer um discurso de ódio, né? Do qual eles tanto nos acusam de fazer. Por isso a gente precisa acabar com essa guerra assimétrica, né? Agora vamos ver esse videozinho aqui desse sujeito que vocês com certeza conhecem também. Assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Cara, com esse cara não pode ter papo, esse cara não pode ser convidado para lugar nenhum, em podcast nenhum. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista. Profundamente Fidel humanista. Sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra revolucionários. Então veja. Então vamos lá, né? O Joanes Manuel, o revolucionário de YouTube soviético, né? Diz abertamente, não, eu sou um humanista, né? Por isso eu sou contra a pena de morte, a não ser contra os meus adversários políticos numa revolução. Ou seja, para dar um golpe de Estado, né, sou contra a pena de morte. Mas assim, na pequena exceção de eu dar um golpe de Estado para implementar uma ditadura do meu regime que eu defendo, da minha ideologia extremista que eu defendo, aí os meus adversários políticos têm que morrer. E aqui, veja, tem que se fazer uma correção necessária, né? O que Joanes Manuel e outros extremistas comunistas defendem não é pena de morte, porque pena pressupõe, né, legalidade, né? Uma penalidade instituída em lei. Um sujeito, como eu defendo a pena de morte, né, para um pedófilo, após ser denunciado pelo Ministério Público, após ser... Eu particularmente sou contra a pena de morte, em geral. Julgado por um tribunal do júri, pessoas comuns... Mas completamente a favor de pena perpétua, como a gente também tem aqui. Pena perpétua. Sem chance de sair.
que entendem que o crime foi cometido e condenam esse sujeito à morte, depois dele apresentar sua defesa e ser condenado por um júri, aí ele sofre uma penalidade de ser morto. Muito diferente de defender execução sumária dos seus adversários políticos. Isso não é pena. E aqui já começa uma burrice, um desconhecimento, né? Não é pena de morte que eles defendem. O que eles defendem é a execução dos seus adversários políticos. Sem direito de defesa, sem devido processo legal, sem nada. Assim, é executar e matar os seus adversários políticos. Essa gente não pode ter espaço no debate público. Nós temos que abertamente pressionar as empresas, os veículos de imprensa, as universidades que dão espaço. Mas ainda assim vai demorar muito para. Agora está tendo já uma mudança no discurso, tá? Ao meu ver, impulsionado pela eleição do Trump. Dá para ver também na mídia aqui. Porém, até a mídia ser imparcial novamente, o mais imparcial do que atualmente está, vai demorar muito tempo ainda. A nossa rede estatal de TV é muito esquerdista, cara, né? Perdeu completamente a confiança da grande parte da população, menos do que a metade ainda confia na mídia. Aí, para fazer alguma coisa contra esse desenvolvimento, eles começaram a ter um formato de opinião apresentado por uma jornalista bem nova, que é conservadora, tá? E dentro da estatal houve uma revolta contra isso, cara. Os apresentadores mais conhecidos se reuniram, muitos funcionários, centenas de funcionários se reuniram e enviaram uma carta de repúdio à diretoria da TV estatal. Entendeu? Contra esse formato. Esse tipo de pessoa. Tu tem que realmente fazer uma limpeza ideológica dentro da rede estatal, não através de violência nem nada, mas você tem que ter mais formatos conservadores e demitir os extremistas. Aí você tem TV com viés de esquerda e de direita, e todo mundo debate livremente, pacificamente, no campo das ideias, tá? Mas do jeito que tá, vai demorar muito ainda. Para perderem seus empregos, já começou uma pequena onda de demissões de extremistas de esquerda. Nós temos que transformar essa pequena onda numa grande onda de demissões de acadêmicos, de acadêmicos também, de jornalistas, de funcionários de toda sorte, que defendam abertamente a execução dos seus adversários políticos. Quem não se lembra também do caso da filha do Roberto Justus, uma criança em que o sujeito chamado Marcos Dantas diz só guilhotina. A guilhotina por criança, porque essa criança tem pais ricos e recebeu uma bolsa cara dos seus pais ricos. Que grande crime, né? E ainda querem estabelecer, intelectualoides, né, e jornalistas querem estabelecer uma simetria. E repúdio não houve nenhum partido da imprensa. Não tem. Quando uma coisa leve, pequenininha, acontece do outro lado ideológico, aí a imprensa cai pra cima. Mas contra o próprio campo, né? Todo mundo calado. Defendo pena de morte pra PCC, nojo pra da comando imprensa, vermelho, nojo. pra estuprador, pra pedófilo, estaria na cabeça doentia dessas pessoas no mesmo patamar de um sujeito que defende a execução de uma criança inocente que recebeu uma bolsa cara. Entende como isso é muito desproporcional e nós não podemos mais aceitar essa desproporcionalidade? A gente não pode aceitar mais ser denunciado, colocarem o dedo na nossa cara como se a gente fosse igual a essas pessoas. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. O tweet desse outro sujeito aqui. Tava falando dia desses que existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, o Nicolas Ferreira, tu tá na lista. E aí, veja lá. O Magalzão Show. Cara. Nem sei quem é esse sujeito. Eu sei, infelizmente. O cara era quem é racista, homofóbico e não só deixava isso claro, como fazia questão de espalhar seu ódio por onde passava para milhares de pessoas. E com certeza esse sujeito passou anos-luz, nem sabia quem era Charlie Kirk antes dele morrer. Uma figura muito influente. Acontece uma tragédia com esse cara. Não é acontecer uma tragédia, ele foi assassinado, não é que ele sofreu um acidente, né? Vem um monte de brasileiro agora lamentando a morte do cara. Abram o olho pra esse. A gente tem que abrir o olho com quem lamentou a morte de um sujeito que foi assassinado. E não com quem tem defendido o assassinato, né? É de uma escrotidão gigantesca, né? Aí, Thiago Santinelli. Charlie Kirk contra 30 balas. Na primeira, ele já perdeu o debate. E veja, eu vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo, tá? O sujeito debochar da morte do Charlie Kirk é escroto
Mas eu não defendo que esse cara seja preso. Eu defendo que esse cara perca seu espaço no debate público por pressão popular. Isso aí, cancelamento, de verdade. Agora, realmente. Um sujeito, repito, insuflado pela morte do Charlie Kirk, defender, como vários aqui defenderam, a morte dos seus adversários políticos, e alguns têm me citado a Amanda, o Guto, o Arthur, o Renan, gente do MBL, esse sujeito tem que ser preso. 100%, sem dúvida Porque ele é um criminoso defendendo a morte dos seus adversários políticos. Esse sujeito tem que ser preso. E é justamente pensando nessas pessoas que eu apresentei um projeto de lei para criminalizar quem por motivo político-ideológico incita a violência física contra seus adversários políticos. Forte demais, cara. Eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra. A esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar? É isso. Tem uma consciência de classe pra voltar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça rapidamente no meio? Esse projeto. Interessante, cara. Muito bom esse projeto. Coloca nos comentários se vocês acham que vai passar. Espero que sim. Espero que sim, galera. Tchau.